E aí, pessoal que está na batalha dos concursos de TI? Sabe aquele tema que é figurinha carimbada na prova? Gestão de contratos? Pois é. Hoje a gente vai destrinchar juntos uma questão real sobre isso, para entender direitinho como a banca pensa e, claro, para não cair em nenhuma pegadinha. Vamos lá! Bom, o nosso desafio de hoje é esse aqui, uma questão da CESP-Cebrasp para um cargo bem relevante, auditor de controle externo do TCE-MS. A pergunta é bem direta ao ponto. Dentro do ciclo de vida de uma contratação de TI, o que é que o gestor e a equipe de fiscalização realmente fazem? É uma pergunta clássica que testa se a gente sabe diferenciar as fases de uma contratação. Ok, antes de sair correndo para olhar as alternativas, vamos respirar fundo. Primeiro, a gente precisa entender o coração da pergunta. O que exatamente significa gestão do contrato? Se a gente matar essa charada, a gente já andou mais da metade do caminho para a resposta certa. Então, se liga no ponto principal. Gestão do contrato é a fase da execução. Pensa assim, o planejamento já foi, a licitação já aconteceu, o contrato já está assinado. E agora? Agora é hora de fazer acontecer. O papel do gestor é exatamente esse, garantir que a empresa contratada entregue o que prometeu, seguindo todas as regras. Não é planejar, não é escolher, é acompanhar. Com essa ideia bem clara na cabeça, a resposta certa praticamente acende uma luz de neon, sabe? A alternativa que se encaixa como uma luva nessa fase de execução é a B. Vamos mergulhar nela para ver o porquê? E tá aí a nossa resposta. Acompanhar a execução, emitir ordens de serviço, registrar reuniões em ata e atualizar o mapa de riscos. Olha, cada uma dessas tarefas é o puro suco do dia a dia de quem gerencia um contrato de TI que já está rolando. Agora, vamos quebrar isso em pedacinhos para ficar ainda mais claro. Primeiro, acompanhar a execução. Bom, esse é o básico, né? É a essência do trabalho. Segundo, emitir ordens de serviço. É como se fosse o apito inicial, o comando oficial para começar um trabalho específico. Terceiro, registrar reuniões em ata. Isso é fundamental para ter tudo documentado, para garantir a segurança de todo mundo. E por último, monitorar os riscos. É ficar de olho para ver se nenhum problema vai aparecer e estragar o projeto. Percebe? Tudo isso acontece durante a vida do contrato. Beleza. Saber a certa é ótimo. Mas entender por que as outras estão erradas? Isso é olho. É aqui que a gente aprende a não cair nas armadilhas da banca. Vamos dar uma olhada nelas agora. Olha a primeira pegadinha aí, alternativa A. Ela fala de análise jurídica e parecer vinculante. À primeira vista até parece fazer sentido. Contrato, lei, jurídico, tudo a ver, né? Só que não é bem o papel do gestor. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. O gestor do contrato é o cara da operação. Ele está lá no campo de batalha vendo se a entrega está rolando como combinado. Já a análise da legalidade, de ver se o edital e o contrato estão dentro da lei, isso é uma função super técnica exclusiva da assessoria jurídica. São papéis totalmente diferentes. Resumindo a ópera, a alternativa A está errada por dois motivos bem diretos. Primeiro, quem faz análise jurídica é o advogado, é a consultoria jurídica, ponto. Segundo, um parecer jurídico, na maioria das vezes, é uma recomendação, não uma ordem que o gestor público é obrigado a seguir. Vamos pular para a alternativa C. Ela fala sobre aprovar pesquisa de preços. Pensem comigo. Em que momento a gente se preocupa com o preço das coisas? É quando o serviço já está rodando ou lá no comecinho, quando a gente ainda está planejando o que vai comprar? Exatamente. Isso aqui grita planejamento. Pesquisar preço para saber quanto a gente vai gastar é uma das primeiras coisas que se faz bem antes de sequer existir um edital. A gestão, como a gente já viu, é outra história, é outra fase do jogo. Então, sem mistério aqui, a alternativa C está fora, porque essa é uma tarefa típica da fase de planejamento da contratação. E quem faz isso é a equipe de planejamento, não o gestor do contrato, que só vai entrar em cena bem mais tarde. A alternativa D segue a mesmíssima lógica da anterior. É outra armadilha clássica. Ela fala em elaborar o estudo técnico preliminar, o famoso ETP, e o termo de referência. De novo, vamos pensar, quando é que esses documentos são feitos? De novo, na fase de planejamento. O ETP e o termo de referência são os documentos que dão o pontapé inicial em tudo, que definem qual é o problema e qual a solução que se busca. São o coração do planejamento. E quem faz isso é a equipe de planejamento, muito antes de existir um contrato para alguém gerenciar. Para fechar o nosso tour pelas alternativas erradas, a letra E, definir a modalidade de licitação e homologar o resultado. Olha só os verbos, definir, homologar. Isso tem cara de tarefa do dia a dia ou de uma decisão que vem de cima? É isso aí,
é uma clara distinção de papéis. O gestor, mais uma vez, é quem acompanha a execução no dia a dia. A tal da autoridade competente, que pode ser um diretor, um secretário, é quem tem o poder da caneta, quem bate o martelo nas decisões finais e oficializa o vencedor da licitação. São níveis e funções bem diferentes. Então, para não deixar nenhuma dúvida, a E está errada porque definir a modalidade de licitação é uma tarefa técnica do setor de licitações e homologar o resultado é um ato final, exclusivo da autoridade competente. Nenhuma dessas coisas tem a ver com o trabalho de gestão do contrato em si. Ufa! Depois dessa análise completa, qual é a grande lição que a gente leva daqui para a prova? Qual é aquele conceito que precisa ficar grudado na cabeça? É simples assim. A lição-chave é quase uma fórmula matemática. Gestão do contrato é igual a acompanhar a execução. Se a tarefa que a questão descreve acontece antes do contrato ser assinado, provavelmente é planejamento ou seleção. Se acontece durante a vigência do contrato, aí sim estamos no território da gestão. É só guardar isso que fica muito mais fácil acertar. E para a gente encerrar com aquela dose de inspiração, fica a frase do Jim Rohn: a disciplina é a ponte entre metas e realizações. E é a mais pura verdade, né? Essa disciplina de analisar cada fase, cada detalhe de uma questão como essa, é o que constrói a nossa ponte até a aprovação. Bons estudos e até a próxima análise.